Ter um sócio pode te afundar mais rápido ainda. Fala galera, aqui é o Lucas Boleto, dia 22 de 365 vídeos sobre empreendedorismo na prática, né? E aí, 200%? Vou falar agora de um assunto que muita gente entra às vezes sem pensar nas consequências, né? E isso é comum, isso é normal. E depois vira um pesadelo ter um sócio, porque ter um sócio pode ser a melhor decisão da sua vida ou o maior prejuízo, a pior decisão que você pode tomar, né? O que você vai, a pior decisão que você vai ter. Sócio não é para ser, não é um amigo teu. Primeira coisa que eu preciso falar é que sócio não é um amigo. Pode ser amigo? Pode. Né? É legal a gente ter essa comunicação, mas não é para ser amiguinho de parquinho, né? Mas se a gente vira sócio e não tem uma regra, a amizade acaba virando briga, o negócio acaba virando uma guerra, cada um puxando para um lado, um quer crescer, o outro quer um conforto da estabilidade. Vamos fazer um movimento, vamos impulsionar para ter mais gente e o outro não, tá bom assim para não queimar a empresa. Vamos investir em novos equipamentos e acaba virando um caos. Começa a briga, né? Um quer investir, um quer reinvestir o lucro, o outro quer tirar o dinheiro e aí começa o caos, né? Os três motivos que mais quebram uma sociedade é a questão da falta de definir a função de cada um. Se os dois faz tudo, acaba que ninguém faz nada. Aí vira uma disputa de ego, né? Um acha que trabalha demais, o outro acha que manda mais e no final ninguém concorda com nada, né? A sociedade sem função definida, ela acaba virando uma guerra de poder. Um quer mandar mais que o outro, um quer ter mais razão que o outro, né? E vira essa bagunça. Outra coisa é quando tem dois sócios, é a questão de misturar dinheiro da empresa com o caixa da empresa, né? O caixa da empresa acaba virando a carteira do empresário, né? Isso acontece sozinho, mas quando acontece em questão de sociedade, é a pior coisa. Aí acabou. Só vou pegar 200 hoje, né? Só vou pegar 50 aqui. Vou precisar abastecer, passar o cartão na empresa. Só vou pegar um negocinho, tomar uma coca. Só vou pegar um cimento. Só tomando uma aguinha, a gente merece, a gente é sócio, né? Quando a gente vê, o negócio não tem lucro, só tem sangria, né? Só vai tirando da empresa, só vai tirando, né? Só vai tirando o leite da vaca e não vai dando comida para a vaca, né? Outra coisa, né? É a falta de contrato e as regras. Se você não colocar regra no papel, a regra vira discussão, né? E discussão repetida, quando você começa a discutir muitas vezes, acaba virando briga, acaba uma possível amizade que tem ali, né? E isso é muito prejudicial, acaba a paz da pessoa, né? A gente chega em casa, é muito pior quando a gente briga com um sócio do que quando a gente se desentende com um funcionário, né? Mas tem situações que vale a pena ter sócio. Mas tem um ponto muito especial, né, que vale lembrar aqui. Só vale a pena ter sócio quando ele entra com algo que você não tem. E principalmente quando ele entra para ajudar a resolver os problemas, né? Por exemplo, você é bom na operação, mas não é bom em vendas, né? E você precisa de uma pessoa boa em vendas, né? E só que o que acontece? Outra opção seria você tem o dinheiro e ele vai entrar com a mão de obra. Você tem experiência e ele tem a gestão e organização, né? Tem várias ocasiões, mas não adianta você chamar um sócio
para uma empresa, se às vezes sai mais barato você contratar um empresário, um vendedor, por exemplo, né, um gestor. Tem horas que sai mais barato isso. Sócio bom não é aquele que acompanha só para dividir o lucro, é quem te completa, quem vem para dividir os problemas, porque só quem te ajuda a resolver o problema merece dividir o lucro. Quando não vale a pena ter um sócio, né? Se você está colocando um sócio porque está com medo de fazer sozinho, de investimento, isso não é sociedade. Isso às vezes é um problema de insegurança sua, né? E isso não é correto, né? Mais vale às vezes quando você está com medo você contratar uma consultoria para saber se isso mesmo é o certo do que ter um sócio. E aí você corre o risco de escolher qualquer pessoa só para não ficar sozinho. E eu te falar de novo, sociedade não é para dividir lucro. A sociedade ela veio para dividir os problemas e consequentemente você dividir os lucros, né? O que a gente deve combinar antes de virar sócio, né? Muita gente às vezes acaba conversa de mesa de cafezinho, vamos montar um negócio? Vamos, né? E às vezes acaba entrando com uma sociedade sem organizar, sem ter umas regras, né? E uns combinados. Se você quer evitar dor de cabeça, tem certos pontos que precisam ser combinados antes. Por exemplo, quem manda o quê? Quem trabalha no quê, né? Vai ter prolabore e quanto vai ser esse prolabore? O lucro da empresa vai ser reinvestido ou vai dividir o lucro? Ou depois de um certo tempo, de 6 em 6 meses, vão dividir os lucros? Se você quiser sair, como que você faz? Se um parar de trabalhar, o que acontece, né? Se der prejuízo, como divide isso? E isso evita 90% das brigas entre sociedades, né? E eu vou fechar com uma frase polêmica, que é muito real aqui, né? Muita gente não quebra por falta de cliente, ele quebra por falta de um sócio errado. Porque quando você tem um sócio que não ajuda, é ruim, mas quando você tem um sócio que atrapalha, é pior ainda, né? Isso, então pense bem antes de escolher um sócio. E se você quiser uma parte 2 falando sobre contrato, prolabore, divisão certa, né? Comenta aqui, sociedade aqui embaixo, que eu vou fazer questão de estar gravando mais um vídeo ou até mesmo respondendo dúvidas de você aqui, tá bom? Bora pra cima com 200% de animação. Tamo junto e até amanhã. Valeu, tchau, tchau.